Hello, galera do Descomplica! Voltei depois de alguns milênios sem gravar vídeo. Porém, hoje é um dia especial, vou até mostrar minha camisa, não é mesmo? Então eu resolvi gravar a parte 3 de como as democracias morrem, né? Afinal de contas, hoje é o dia que o Queiroz foi preso. Então eu tô muito feliz, eu resolvi terminar de gravar a resenha do livro, tá? Vamos lá. Nós estávamos falando na segunda parte do livro de que como a polarização política ela gera erosão da democracia e de como que antigamente os democratas e republicanos eram vistos como meros rivais e agora são vistos como inimigos, de como a democracia americana ela resistiu muitos anos à custa de direitos civis e políticos, principalmente da população negra, de desigualdades raciais, enfim, né? Era disso que a gente estava falando. E aí, a parte 3 do livro vai falar sobre como normas de reciprocidade com comedimento no uso do poder, principalmente no poder de obstrução de um poder sobre o outro. Então, vamos lá. Se o presidente eleito é o Obama e os republicanos têm a maioria no Senado, deles não obstruírem que o Obama exerça o poder, que ele não obstrua que o Obama implemente as medidas que ele se propôs a implementar, que ele não obstrua as indicações do Obama à Suprema Corte, que ele não obstrua o exercício do poder efetivo, né? E vice-versa. Mas ele fala que essas normas de reciprocidade, elas são próprias da política, que como eu sou político, eventualmente o executivo vai precisar do legislativo, o legislativo vai precisar do executivo, um poder vai precisar do outro, os políticos do legislativo republicanos vão precisar dos democratas, os democratas vão precisar dos republicanos e por isso eles precisam viver uma certa harmonia. Mas ele fala de como isso foi erodindo ao longo dos anos e que isso não começou com Trump. Isso começou já ainda na época do Bill Clinton e com o impeachment dele, que foi uma coisa totalmente desproporcional e despropositada, tanto que não foi pra frente. E aí, como que desde essa época já começavam a rejeitar as indicações do presidente para o judiciário na Suprema Corte, né? E como começou a se desgastar essas normas democráticas de reciprocidade. E aí isso já foi desgastando a chamada autopreservação política na democracia americana e que veio a desembocar na crise democrática atual no governo Trump. E aí ele fala que o Bush teve um governo que ele alegou que teria uma cooperação bipartidária com os democratas, mas não teve qualquer cooperação bipartidária, até porque o líder de governo do Bush era um cão de guarda, eles falam no livro. Então, os democratas também não ajudaram nisso. Os democratas, o livro destaca também, ele não defende. Os democratas não ajudaram nisso. Os democratas ajudaram a desgastar a democracia porque eles rejeitavam todas as indicações do Bush para a Suprema Corte. Então, também impediam as medidas que o Bush tentava implementar. E ele fala que, desde a eleição do Obama no primeiro mandato, começaram a indicar que o Obama era marxista, que era comunista, que ele era muçulmano, que ele não era americano. Então já começou a tratar o Obama como uma pessoa inimiga e não propriamente rival político. Então era um extremismo crescente e uma guerra sectária mesmo, né? Já se tornou aí uma polarização entre negros e brancos, entre latinos e brancos, e quem era americano e quem supostamente não era americano. Então ele vai falar sobre isso, né? E dessa polarização extrema da política americana nos últimos anos. Então ele fala que tanto republicanos quanto democratas, eles contribuíram para essa intensa polarização partidária. E que ele fala, inclusive, que quando ele fala da solução para a democracia americana ser restaurada, ele fala que isso precisa de uma coalizão de republicanos e democratas, inclusive a custas de que os dois partidos cedam, inclusive que os republicanos cedam e que os democratas cedam também, né? Então, o Trump chamou, né, a mídia de inimiga do povo americano, questionou a legitimidade de órgãos do judiciário, de órgãos de inteligência, né? Coisa que a gente também vê aqui no Brasil direto, o nosso presidente de vocês fazendo, questionando direto a mídia, mandando comediante falar com a mídia,
questionando órgãos de inteligência, interferindo na Polícia Federal. E aí ele fala como o Trump e o Partido Republicano tá se organizando no sentido de fazer em diversos estados leis que dificultem o acesso de eleitores de baixa renda, de eleitores latinos, de eleitores ilegais ao acesso ao voto. Como, por exemplo, exigindo carteira de motorista válida, o que já se provou que pessoas de baixa renda, quase todos não possuem carteira de motorista. E eles estão exigindo isso para a pessoa votar por supostas fraudes que não tem indício nenhum que houve fraude nas eleições, né? Então isso é somente para embranquecer os votos e conseguir uma futura maioria nas próximas eleições. Fala também como Trump indicou a filha dele, o genro, para altos cargos de aconselhamento no governo e como isso fere o espírito da lei. Então, como o Trump ele não respeita o espírito da lei, da Constituição americana, e que o Trump ele é muito de fake news, ele alega umas coisas absurdas perante a imprensa, né? Como que, por exemplo, o Obama teria grampeado os telefones da Trump Tower e que nunca provou isso e ficou por isso mesmo. Ou como uma vez ele disse que o chefe dos escoteiros deu uma declaração e ele nunca provou isso, o chefe dos escoteiros negou também. Então, como o Trump se usa das fake news também para se fortalecer e como ele sempre se utilizou disso desde a campanha, né? Isso também a gente encontra um paralelo com o que acontece no Brasil. E aí, como os desvios desse presidente, eles são, de certa forma, aceitos pelo próprio Partido Republicano, pelo eleitorado, o que a gente também vê no Brasil, né? Que parte do eleitorado e dos partidos políticos aceitam e endossam os desvios do presidente e meio que justificam o que ele faz. E aí, os autores, por fim, eles botam 3 possíveis futuros para a democracia americana. O primeiro é uma rápida recuperação democrática, que na próxima eleição realmente se rompa e que os republicanos percam com uma ascensão democrata e com o rompimento desse retrocesso todo que houve, mas que eles acham difícil acontecer. O segundo futuro possível seria que os republicanos conseguissem fabricar falsas maiorias eleitorais brancas e conseguissem, assim, a maioria no Congresso, a maioria no Senado, e conseguissem mudar todas as normas, inclusive dificultando e mudando as leis de obstrução e de direito das minorias, sufocando essas minorias. E o terceiro seria, que é o mais provável, a polarização cada vez maior e uma crescente guerra institucional, como já ocorre, por exemplo, na Carolina do Sul. E aí, os autores trazem como solução para toda essa crise política que haja uma coalizão efetiva entre democratas e republicanos que não sejam tão radicais, que a custas de cessão dos dois. Por exemplo, que os democratas parem de se identificar tanto por questões raciais e questões de minorias, mas passem a se identificar como pelas desigualdades sociais, pelo desemprego, que todos os americanos passam em geral, e por políticas que atinjam toda a população americana que sofre com desemprego, com as dificuldades, por exemplo, né? E aí realinhar as prioridades políticas, o que é mais importante agora para todo mundo, né? E que dessa forma consigam formar uma coalizão que consiga recuperar as bases da democracia americana e dessa forma recuperar a democracia americana sem polarizar demais e chegar a um consenso de forma a superar, a vencer esses autocratas políticos que querem acabar com a democracia. Então é basicamente essa solução que eles chegam no final do livro, que exige uma concessão tanto dos republicanos menos radicais quanto dos democratas, para que só reduzindo as polaridades, tentando chegar num consenso, a gente conseguiria estabelecer uma democracia com bases sólidas e superar essas diferenças. E é isso, gente. Esse foi o livro. Eu amei ler. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Beijo, beijo, beijo. Tenho esperança que isso também aconteça no Brasil, que a gente consiga superar essa polarização, que a gente consiga estabelecer um entendimento para que a gente consiga superar todas essas crises que estamos enfrentando e que a gente não precise passar por uma nova crise democrática, que a gente não precise passar por uma nova ditadura, nem situação de quebra da nossa democracia, porque eu acho que a gente já aprendeu o suficiente com o último golpe militar que houve em 64, né? Então é isso. Beijinhos.